Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo de número 1. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares aos Balaíns, fez postes sagrados e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Em ambos os átrios do templo do Senhor, edificou altares a todo o exército dos céus. Sacrificou seus filhos, passando-os pelo fogo no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria, e consultou médios e adivinhos. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito no templo de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Toda a lei, os estatutos e os juízes dados por intermédio de Moisés. Manassés, porém, fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Depois que ele orou, Deus o ouviu e atendeu a sua súplica. Tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, reedificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, e rodeando até Ofel, também o levantou muito alto. Pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte do templo do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graça. Ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que foi lida neste momento. Senhor, ela é a maior revelação para as nossas vidas. Revela a tua vontade, revela o teu querer para nós. Precisamos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser renovados por ti. Queremos sair daqui, Senhor, realmente no centro da tua vontade. Por isso fala conosco, Espírito Santo. Tudo que vem para roubar a tua palavra, a tua atenção do teu povo, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor fale conosco. O Senhor tenha liberdade, Senhor, de atuação em nosso meio. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu quero tentar fazer um resumão da história de Manassés. A gente já pincelou um pouquinho no estudo bíblico, falamos um pouquinho, mas nós não nos aprofundamos muito. Então hoje eu quero tentar aprofundar um pouquinho e tirar lições hoje para as nossas vidas acerca da história de Manassés. Então, se fosse para dar um tema hoje para essa ministração, eu diria que é a redenção de Manassés. Amém? Irmãos, vocês já perceberam como tanto na literatura como em filmes, as histórias de redenção são as maiores, são as histórias que têm maiores sucesso? Vocês já perceberam isso? Já perceberam como nós amamos, como a gente gosta de uma história de redenção?
de uma história que fala, né, ainda que seja ficção, né, não estou nem falando uma história real, mas até de ficção, né, quando a gente imagina a ascensão e a queda de uma pessoa ou de uma família até ela chegar ao destino que foi traçado para ela por causa do seu erro, e aí ela tem um período de redenção em que todo aquele erro, tudo aquilo que ela fez, né, tudo é consertado e a pessoa se redime e ela entra no caminho certo novamente, enfim. E é engraçado, né? Recentemente aí até o filme dos Vingadores, que muita gente gosta, inclusive os mais jovens, fala de história de redenção. Porque ao longo de toda a fase 1 lá que eles consideram, né, fala do Homem de Ferro, que era aquele cara egoísta, que só pensava nele, mas no final ele vai lá e se entrega por todo mundo. Ele morre, né, para conseguir salvar e trazer as pessoas de volta. Então é uma história de redenção. Então as pessoas gostam disso. Por que as pessoas amam esse tipo de história? Por que as pessoas gostam dessas histórias? Já parou para pensar? Por que as pessoas gostam? Por que você gosta de uma história de redenção? O tema principal da palavra de Deus é redenção. Esse é o tema da Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. A redenção da humanidade que um dia caiu no Éden. A história da Bíblia vai nos mostrar a história de redenção de homens e mulheres, pessoas como eu e com você, que falharam, que erraram, mas muitos se prostraram, se reconheceram, voltaram-se para Deus e realmente foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. E como cristãos, essa é a nossa história, a história de redenção. Cristo morreu e Ele derramou o seu sangue para nos redimir. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, versículo 7 vai dizer assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Redenção, irmãos, significa comprar de volta. Nós somos comprados, nós nos vendemos ao pecado, nós entregamos a nossa vida, nós vivemos os deleites do pecado, mas Jesus nos comprou de volta. Nós nos vendemos ao pecado, mas Jesus nos comprou de volta e Ele pagou com o seu próprio sangue. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, vai nos dizer assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Olha lá, o apóstolo Pedro está falando, né? Não foi por prata ou ouro que nós fomos comprados, mas, aí ele continua, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós somos comprados, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E a história, amados, de Manassés nos mostra a longanimidade de Deus, nos mostra a grandeza do amor do Pai, nos mostra a compaixão do Senhor e também nos mostra a correção do Senhor, também nos mostra o agir do Senhor. Ela nos mostra, a história de Manassés nos mostra que ainda que nós estejamos no mais profundo abismo, como o salmista, lá no Salmo 139 ele vai dizer: ainda que eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, os olhos do Senhor estão ali. Então ainda que nós estejamos no mais profundo abismo, ainda há esperança. Ainda que nós estejamos na pior das condições, ainda há esperança. Porque não existe poço profundo, não existe nada tão fundo que a graça do Senhor não possa nos alcançar. Porque a graça do Senhor ela é maior do pecado, maior do que o pecado. A palavra do Senhor nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E o rei Manassés, irmãos, a gente poderia, do ponto de vista humano, a gente poderia caracterizar como um caso perdido. Sabe quando a gente fala assim, aquele ali esquece. Está quase como o apóstolo Paulo, entrega a alma para Satanás, deixa. Ele é o caso perdido, irmãos. E a história da humanidade, ela está repleta de pessoas que deixaram um rastro de maldade, um rastro sombrio na humanidade. Né? Quem não lembra de Hitler, né? Tudo aquilo que ele fez. Mas, irmãos, eu ouso dizer que talvez não tenha um homem que tenha excedido a perversidade, a maldade como Manassés. Mais até do que Hitler, mais até do que tantas outras pessoas que foram más,
que deixaram rastros sombrios. Então eu quero analisar hoje, bem sucintamente, porque as horas são incríveis, elas já estão avançadas, elas vão se avançando. Mas vamos analisar rapidamente a história de Manassés. E a primeira coisa que a gente tem que saber, nós já lemos isso, a Bíblia diz que Manassés, ele se tornou um rei muito mau. Então, irmãos, vamos analisar agora do ponto de vista humano. Não estou entrando no lado espiritual, mas vamos analisar para a gente fazer uma aplicação prática para a gente nessa noite. Vamos fazer uma aplicação humana. A gente analisando a história dele, a gente vai ver que ele teve muitos privilégios. Então, não haveriam motivos ou razões aparentes, quando a gente analisa do ponto de vista humano, para que ele se pervertesse, para que ele regredisse tanto aquilo que o seu pai fizera. Ele não seguisse o caminho errado. Porque, vamos lá, vamos analisar. Quem era Manassés? Manassés era filho do rei Ezequias, né? O seu avô foi Acás. Acás fez tudo que era mal aos olhos do Senhor também. Não foi tanto quanto Manassés, mas fez. E aí Ezequias, que não teve um bom exemplo, a palavra do Senhor, você conhece a história, isso nós estudamos muito no estudo bíblico, né? Você conhece a história, Ezequias, apesar de não crescer num lar cristão, num lar temente ao Senhor, ele fez reformas, ele voltou o seu coração para Deus. Então, Manassés, sendo filho de Ezequias, cresceu num lar onde Deus era conhecido. Lógico que nós sabemos, nós conhecemos a história, o Senhor, né, quando Ezequias ele é cometido de uma doença, ele vai lá, se humilha diante do Senhor, e o Senhor lhe acrescenta mais 15 anos de vida, e o Senhor falou que ele tinha que colocar a casa dele em ordem. Mas, então nós sabemos que e a gente falou isso no estudo bíblico também, do ponto de vista da casa dele, ele não colocou a casa dele em ordem. E a grande prova que ele não pôs a casa dele em ordem, está Manassés. Manassés é a prova que ele não pôs a casa dele em ordem. Mas, apesar de tudo, apesar de Ezequias então não ensinar o filho dele no caminho do Senhor, porque não adianta a gente querer ensinar o caminho, a gente já falou sobre isso também, porque ensinar o caminho, você fala assim, o caminho é esse aqui, você vira para a esquerda, vira para a direita. Agora você ensinar o teu filho no caminho, significa você ensinar andando por esse caminho. Não é você fazer aquilo que você acha que, não, esse é o caminho certo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, é você andar no caminho e você ser um referencial. Então, apesar de tudo isso, a Bíblia também nos mostra que Ezequias, ele promoveu, isso é histórico, ele promoveu uma grande reforma em Judá, ele limpou a casa de Deus, ele restaurou o culto, e a Bíblia vai dizer, em 2 Reis capítulo 18, no seu versículo de número 5, vai dizer assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, a Bíblia está afirmando que não houve melhor nem antes nem depois dele. Então, ao menos o exemplo ele tinha. O pai poderia até não ter falado com ele, não ter colocado a casa dele em ordem, mas ao menos ele tinha um exemplo de você falar assim, opa, peraí, meu pai, o que o meu pai fazia? Meu pai fazia isso, isso e aquilo. Então, ao menos o testemunho daquilo que falaram do seu pai, ele tinha. Então, o primeiro ponto ele não pode dizer que ele não tinha um referencial. Então, nós estamos fazendo análise humana. Por que esse camarada ele vai para o caminho errado? Então, dentro de uma análise humana, o lar dele não dá para falar que era um lar totalmente largado. Que não, o pai não era bom, né? Não podemos dizer isso. Agora, apesar de perder o pai ainda criança, ele nascera num berço de ouro. Ele só teve privilégios na vida. Não lhe faltou nada. Nada lhe foi negado. Ele tinha súditos, ele tinha pessoas que o serviam. Então, quando a gente está fazendo essa análise, no âmbito humano, a gente pode dizer que não haviam motivos sociais envolvidos para dizer que não, ele tem um motivo para ser revoltado, porque lhe foi tirado muitas coisas, ele não tinha, né? Ele passou uma infância difícil, teve muitas situações, então há umas justificativas, estou tentando encontrar justificativas para ele andar no caminho errado, do ponto de vista humano. Então, ele nasceu em berço de ouro, irmãos, ele tinha tudo, era só continuar seguindo.
A gente também teve um detalhe importante. A Bíblia vai dizer no versículo 1 do capítulo 33 que ele reina por 52 anos, não é isso? 55 anos ele reina em Jerusalém. Então, do ponto de vista de reinado, ele teve um dos reinados mais longos. Então ele permaneceu no poder por muito tempo. Então não foi uma coisa, eu estava no poder e me arrancaram do poder, veio outro lugar, veio outro, outro rei me tirou, me arrancou a força. Não. Ele viveu praticamente a vida dele inteira como rei. Ele teve outra coisa interessante também lá no versículo 10. Vai dizer que ele teve a advertência de Deus. Então ele não errou deliberadamente. Não foi assim, sabe o que é? É que eu não tenho meu pai morreu, e meu pai não estava lá para falar assim, filho, você está fazendo errado. Filho, não tinha? Não, ele não tinha. Deus foi pessoalmente advertir, Deus advertiu, Deus mandou os profetas, Deus falou através dos sacerdotes, Deus enviou para falar, Deus não deixou ele errar deliberadamente, do tipo, olha, você está errando, eu estou te avisando que você está errando, você está no caminho errado. Deus alertou, Deus corrigiu, como eu disse, enviou profetas, mas ele e o povo não quiseram ouvir a voz do Senhor. Eles fecharam o coração, eles taparam os ouvidos à voz de Deus. Então, numa primeira análise, a gente consegue ver que ele tinha privilégios, muitos privilégios. Então, do ponto de vista humano, não haveriam razões para que Manassés se tornasse um rei tão mau. Mas vamos seguir, vamos continuar entendendo um pouquinho da história de Manassés. Vou falar agora dos pecados de Manassés. A gente sabe, a Bíblia diz, ele fez tudo que era abominável ao Senhor. Então eu quero pontuar os seus pecados. E então eu quero que a gente comece a analisar. Será que a gente não está se enquadrando em alguma coisa aí? Será que a gente não, de alguma forma, a gente não faz parte? Então a gente vai analisar os versículos. Vamos lá, versículo 2, diz assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Então, primeiro pecado, desobediência. Primeiro pecado, desobediência. Não andou de acordo com a vontade do Senhor. Ele não quis obedecer a Deus, ele não quis obedecer os seus estatutos, como fez o seu pai Ezequias. Antes, ele preferiu seguir o caminho da desobediência, fazendo coisas erradas, tendo atitudes que desonravam a Deus. E nós, irmãos? Será que hoje nós podemos dizer que nós realmente obedecemos a Deus? Porque a gente conhece a palavra do Senhor. Mas quantos preferem, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, continuar errando? Quantas pessoas que você fala lá fora, ela fala, não, eu sei que eu estou errado, eu sei, mas continua. Será que muitas vezes a gente não tem agido assim? Será que muitas vezes a gente não tem se portado como o rei Manassés, achando que nós somos o rei da nossa própria vida, que nós decidimos o nosso destino, que nós sabemos o que é melhor para nós? E peraí, para que fazer essa caretice de obedecer o que Deus falou? Deus não quer que eu curta a minha vida, Deus não quer que eu faça aquilo que eu queira. Não é assim que a gente começa a agir por muitas vezes? Nós tornamos uma sociedade desobediente, em todos os aspectos, que desobedecem seus pais, que não obedecem às suas autoridades, que não se curvam diante de autoridades. A gente sempre quer burlar a lei, a gente sempre quer dar o jeitinho brasileiro para tudo. Será que nós temos sido desobedientes? Vamos lá, eu tenho que só fazer citação. Versículo 3. Tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, levantou altares aos Balaíns, fez postes sagrados e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Olha lá, o segundo pecado, idolatria. O rei Ezequias havia terminado com a idolatria em Judá. Ele acabou com tudo, irmãos. Manassés só tinha uma coisa: mantém. Sabe aquela história, não mexe no que está quieto, está andando. Era só ele continuar deixando tudo certo, mas não. Ele não permanece no caminho que o pai traçou, para ter um reino abençoado pelo Senhor. Não. O que ele faz? Ele preferiu trazer de volta tudo aquilo que o seu pai tirou do templo do Senhor. Ele preferiu trazer tudo de volta, tudo que o seu pai destruiu, que era abominável ao Senhor, ele resolve trazer de novo. E aí ele vai e ele prefere se prostrar diante de ídolos
que se recusa a adorar o Deus de seus pais. Quantos de nós também temos tido idolatria em nosso meio? Porque a idolatria não é apenas a adoração a uma estátua, mas quantas pessoas hoje são adoradores do dinheiro? Quantas pessoas hoje são adoradores dos seus próprios bens? Quantas pessoas hoje são adoradores da sua família? Não estou dizendo que você não tem que amar a sua família, mas amar a Deus é sobre todas as coisas. E quantos de nós temos levantado ídolos, coisas que nós consideramos e passamos a colocar como primazia sobre as nossas vidas, quando a primazia deveria ser o nome do Senhor? Hoje nós vivemos numa sociedade, no meio cristão, onde nós começamos a ver muitas coisas erradas. Sabe por quê? Porque as pessoas começaram a permitir que a idolatria entrasse dentro delas. E começamos a adorar pessoas, e começamos a adorar músicos, e a adorar cantores, como se eles fossem deuses, porque se eles estão ali, então alguma coisa vai acontecer, porque o profeta está ali, então alguma coisa vai acontecer. Quando nós temos que colocar a primazia, é o Senhor é aquele que fala de diversas formas. Ele fala através da palavra, Ele fala através de um testemunho, Ele fala através do louvor, Ele fala através do gesto de uma criança. E a gente não está atento ao clamor do Senhor. Nós colocamos um ídolo e nós colocamos, não, é Ele que vai falar conosco. E Deus está nos alertando nessa noite que Deus, Ele não suporta a idolatria. Quantos de nós temos colocado os nossos bens, o nosso dinheiro, o desejo por ter e ter mais, e não colocamos ao Senhor como primazia das nossas vidas, irmãos? O rei Manassés se recusou a adorar ao Senhor. Quantos de nós temos nos recusado a adorar ao Senhor? Porque nós temos colocado outras coisas como primazia. Quando você está fazendo isso, meu amado, você está colocando um ídolo acima do Senhor. Versículo 4: edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará meu nome eternamente. Em ambos os átrios do templo do Senhor edificou altares a todo o exército dos céus. Olha lá, irmãos. Terceiro, ele profanou a casa do Senhor. E isso é muito sério. A sua ousadia, irmãos, não teve limites. Ele nem ao menos honrou o templo, lugar da habitação de Deus entre o povo. Não havia mais temor no coração desse homem, irmãos. Ele fez pior que Acás, porque Acás pelo menos fechou, deixou fechado. Mas ele não. Acás fechou a casa de Deus, mas ele não. Ele introduziu os ídolos dentro da casa de Deus. Ele profanou a santidade do Senhor. Ele insultou a santidade de Deus, a santidade do culto. Quantas pessoas perderam o respeito com as coisas do Senhor? Quantos têm misturado as coisas de Deus com as coisas do mundo? Sabe, irmãos, a gente tem visto muitos lugares lotados, muitas igrejas cheias, e a gente fala: nossa, Deus está movendo. Deus trabalha, eu acho que Deus trabalha. Mas de que forma que estão fazendo isso, irmãos? De que forma que estão fazendo isso? Quantas pessoas estão profanando a casa do Senhor? Quantas pessoas já não têm mais reverência na casa de Deus? É uma geração que fala que adora, mas não tem reverência ao Senhor. Hoje não é incomum, mas na realidade é comum. E eu não estou entrando agora no mérito se é pecado ou se não é pecado. Eu quero que você entenda muito bem isso, antes de você falar: o pastor está falando que é pecado ou não é pecado. Mas hoje, por exemplo, não é incomum você ver músicos subirem com boné na cabeça, no altar, roupa rasgada. Aí você fala: não, mas não tem nada a ver, pastor. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Pergunta para essas pessoas, se elas forem num casamento. Se elas forem num casamento, elas vão de boné? Se elas vão diante dos juízes, elas vão de boné? E novamente eu não estou falando de pecado. Eu não estou entrando nem no mérito de pecado, irmãos. Mas por que na casa de Deus eu tenho que vir do jeito que eu quero?
Deus tem que me aceitar assim. Eu não consigo ter reverência à santidade de Deus? Eu consigo respeitar num casamento, porque é um casamento, é uma formalidade, então eu vou, coloco um terno, uma gravata, ou eu vou de social, vou arrumadinho, não vou com calça rasgada, vou arrumado, porque é um casamento, porque eu estou diante do juiz, porque é um evento formal, é uma formatura, então a gente vai arrumadinho. Por que não vai com boné na formatura? Por que não vai com a calça rasgada na formatura? Sabe por quê, amados? Perdeu a reverência com Deus. Temos nos tornado uma geração que estamos profanando a casa de Deus, um lugar que é santo, onde o sacerdote, para entrar no santo, e no santo dos santos, ele tinha uma roupa sacerdotal para entrar. Espera aí, um Deus que coloca, que exige uma roupa, para você entrar na presença dele, a gente entra de qualquer jeito. Onde está o temor, amados? Onde está a reverência a Deus? E você acha que não vai ter um preço sobre isso? Ah, mas porque a igreja permite? Mas eu sou o templo do Senhor, eu sou o lugar de habitação do Senhor. Não é porque o pastor falou que pode, porque o fulano, o bispo, o apóstolo, seja lá quem for. O Senhor conta a parábola lá dos convidados, acho que vocês vão lembrar. O rei convida as pessoas, aí as pessoas não aceitam, aí daí a pouco ele manda os seus súditos, não, vai, sai pelas ruas e vai trazendo as pessoas, fala que o rei está convidando para uma grande festa. Só que eu não sei se vocês sabem, naquela época, quando o rei, ele convida alguém, o rei ele dá a roupa, para que a pessoa venha até a sua festa. E aí, nessa palavra vai contar o quê? Que chega um que não está com a roupa, e fala assim, mas peraí, que roupa que é essa aí? Está entendendo, irmãos? Um Deus que mudou, a gente canta, Ele mudou as nossas vestes. Mas quantas pessoas têm profanado a casa do Senhor? Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, vai falar sobre isso. Diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Ensinam que não há diferença entre o impuro e o puro. Dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. O que está acontecendo hoje, irmãos? Com muitas igrejas. Só pelo fato de estar com a igreja lotada, porque o estar lotado é sinal de sucesso. Mas de que forma? Profanando o templo do Senhor? Não tendo reverência ao Senhor? E volta a falar, eu não estou entrando em pecado, hein? Estou falando de reverência agora. A gente acha que a época, não, é para Deus, então, é engraçado isso. Para Deus tudo a gente, não, é Deus, Ele tem que aceitar tudo que a gente faz, de qualquer forma. Eu vim assim, isso aqui, não, Deus tem que aceitar. Vamos seguir, versículo 6. Sacrificou seus filhos, passando-os pelo fogo no vale do filho de Inom, praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria, conquistou médios e adivinhos. Ele se tornou, o quarto pecado, ele se tornou um feiticeiro. Ele ofereceu, irmãos, ele ofereceu seus próprios filhos em sacrifício aos deuses. Está vendo que eu falei que é pior que Hitler? Os degraus da degeneração desse homem vão descer num abismo profundo. Torna-se um feiticeiro, uma coisa abominável e proibida em Israel. Era desobediência. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, pecado gera mais pecado. Quantas pessoas estão mergulhadas até o pescoço? Cristãos, cristãos, com feitiçaria, com espiritismo, com astrologia, com consulta aos mortos, com misticismo. Tem crente que vê horóscopo, quando esquece que nós somos nova criatura, nós não somos dessa terra. Nós nascemos de novo. Jesus falou, necessário é nascer de novo. Então aí, você nem precisa seguir parâmetros do horóscopo. Você nasceu de novo. Mas tem cristão que vai lá ver, deixa eu ver o que vai falar do meu signo. Pode perguntar aí. Você perguntar para muito crente, qual que é o seu signo? Ele vai saber responder.
Quinto, vamos lá. Versículo 9. Manassés, porém, fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Então, quinto pecado aí que a gente vê, ele levou o povo a pecar contra Deus. Ele usou sua influência para desviar as pessoas de Deus. Ele levou a sua nação a fazer coisas piores do que as nações pagãs. Ele liderou o povo, irmãos, na adoração a Baal, na adoração a outros ídolos. Ele se prostrou diante dos exércitos dos céus. Ele adorava as estrelas. Ele virou um viciado em astrologia. Um cara místico. Ele se tornou um apóstata, um náufrago na fé. E é muito sério quando você leva, a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 18, versículo 6, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Irmãos, quantos líderes estão levando pessoas a errar, a pecar? Essa semana eu vi alguns cantores gospel, aliás, dois, que eles foram lá numa igreja homossexual, foram cantar, cantores conhecidos, tá? Aí fala, não, mas não tem nada a ver, ele foi lá pregar, é uma igreja homossexual, é bíblico, eu não preciso nem entrar em detalhes. Só que aí você fala assim, mas ele foi, mas quantas pessoas que escutam a música dele, que acompanham eles, aí daqui a pouco o que vai acontecer? Não tem nada a ver, ele foi lá, realmente, não tem importância. Ei, aí você fala assim, não, mas ele não é líder, mas ele é um influenciador. Então quando você sobe aqui, quando você canta, quando você você é um influenciador, a tua atitude vai refletir nos outros. E a Bíblia deixa muito claro, ai daquele que fizer tropeçar desses pequeninos. E quantas pessoas estão levando pessoas a pecar, a achar que tudo é permitido, que tudo pode. O pastor Celso compartilhou com a gente, eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Tem aqueles irmãos que gostam de uma boa piada, aí tem o Porta dos Fundos, e o cara deu uma entrevista essa semana, de falar, nós temos que zombar da Bíblia mesmo. Não é, pastor Celso? A gente tem que zombar. Mas uma coisa chamou a atenção. Sabe o que ele falou? Nem os crentes sabem o que tem na Bíblia. E é verdade. A palavra do Senhor fala que erramos por não conhecer a palavra. Quando a gente fala de estudo bíblico, cadê o povo? Mas fala que vai ter o profeta. É sério, irmãos. Levar o povo a pecar contra Deus. E as pessoas continuam dando ibope. Não, eu vou ver o Porta dos Fundos. Não tem nada a ver. A gente está entrando nessa época do nada a ver. Não tem nada a ver. Pode tudo. Peraí, um Deus que é santo. Volta a falar, um Deus que tem uma estola sacerdotal, tem uma roupa. Preparou, não é qualquer coisa. E a gente entrou profundamente no negócio aqui, no estudo bíblico. Por isso eu encorajo você a participar, irmão. Precisa aprender a Bíblia. Precisa aprender a Bíblia, conhecer a Bíblia. Não é só subir aqui, pregar e falar, não. Conheça. O cara não podia nem sair para o átrio com aquela roupa. Tinha até a questão do suor. E a gente trabalhou isso. Mas quantas pessoas estão levando o povo a pecar? Porque elas influenciam. Ei, irmãos, aquilo que a gente fala tem poder. Aí eu vou entrar, não vou entrar nesse tópico, eu vou entrar ali agora. 2 Reis, capítulo 21, versículo 16. Vai ter outro pecado aqui. Diz assim, além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um ao outro extremo, além de seu pecado que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Olha lá, irmãos, sexto, ele derramou muito sangue inocente.
Além de matar seus próprios filhos, matou o filho de outras pessoas. A tradição judaica diz que o profeta Isaías foi um dos que foi morto por ele foi cerrado em dois. Flávio Joséfo diz que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém. Ele era um homem mau, truculento, assassino, sanguinário. E hoje tem muita gente morrendo espiritualmente também, irmãos. Sabe por quê? Muita gente derramando sangue inocente, sabe por quê? Por causa da língua. E quando eu estou dizendo a língua, agora não estou dizendo só fofoca não, tá? Mas cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você abre a boca, que é coisas que às vezes você nem sabe, você sai falando. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quantas pessoas estão derramando sangue inocente, porque estão aí falando coisas que não devem falar, coisas que não sabem. Quantas pessoas que estão aí, às vezes entram pessoas na casa do Senhor. Glória a Deus, não acontece aqui, irmãos. Mas pessoas que entram na casa do Senhor, às vezes visitante. Aí vem irmão falar um monte de abobrinha dos pastores ou da igreja. E congrega na igreja. Ele nem sabe, ele fala. Aí sabe qual é o problema? A pessoa é inocente, ela acredita. Aí ela não fica nem na casa do Senhor. Ou então começa a espalhar um monte de coisa. Aí eu te falo, a língua tem ou não tem poder de matar? Tem. E olha que eu não estou falando de fofoca, hein? Volto a falar, não estou entrando no tema fofoca. Quanto sangue inocente? E eu te falo, você é responsável por isso. Aquilo que você fala. Então, Deus fala, cuidado. Por isso que a Bíblia fala, o calar é ouro. Se não tem o que falar, irmão, segura. Segura. É melhor ficar quieto. Quantas pessoas que elas discordam de tantas coisas, aí ela ora pela conversão da família dela, mas ela chega na casa dela, ela fala mal da igreja. Ela fala mal do cristianismo. Aí depois ela fala, não, o meu filho não está na igreja. Óbvio, porque você mesmo matou. Não culpa a igreja quando você abriu tua boca para matar. E Provérbios está falando isso. A gente está derramando sangue inocente, e isso vai vir um preço sobre as nossas vidas. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Então, sétimo, endureceu o seu coração para Deus. Deus não desistiu de chamar a atenção, irmãos, desse homem. Deus não desistiu de chamar a atenção do seu povo. Deus enviou profetas para mostrar seus erros. Deus enviou profetas para mostrar o caminho de volta. Mas sabe o que aconteceu? Eles não quiseram ouvir. Preferiram não ouvir a voz de Deus. Manassés, irmãos, é a figura, é o tipo perfeito daqueles que não estão nem aí para o que Deus pensa. E quantas pessoas agem assim hoje? Falam que servem a Deus, que amam a Deus, mas não estão nem aí para o que Deus pensa, porque no final das contas querem fazer aquilo que eles querem fazer. Quantos de nós que de alguma forma estamos fazendo coisas semelhantes ao que fez Manassés? Pastor, não, olha o caso de Manassés. Não, pastor, não tem nem como me comparar, não. Que isso, olha o que o camarada fez. Isso é absurdo. Não dá não. Mas entenda isso, nós não somos melhores que Manassés. Nós somos fabricados do mesmo barro, da mesma massa. Hebreus capítulo 4, versículo 7, a parte B. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Será que hoje você está com o teu coração aberto para ouvir ao Senhor? Ou você está resmungando dentro de você? Porque quando a palavra não é de bênção, afinal é uma palavra de bênção, é uma palavra de conserto, mas quando não é a bênção que a gente espera, a gente começa a resmungar. E aí, amados, qual que é a consequência disso? De todos esses pecados? O juízo de Deus. E o juízo de Deus vem sobre Manassés. Deus não poderia ficar calado diante de tantas abominações. E Apocalipse fala disso. O cálice da ira do Senhor está enchendo. E quando encher, meus amados,
mas por amor, Ele corrige o seu povo. E corrige aquele que é responsável também pela rebeldia do povo. E Deus fez exatamente aquilo que Ele falou para o povo que Ele faria em caso de desobediência. O que Deus fez com Manassés foi o que Ele falou que faria, Ele já avisou. Deus havia dito isso para o povo antes de entrar na terra prometida. Você quer ver? Deuteronômio capítulo 28, versículo 14, vai dizer assim: não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os afligirão. Aí ele vai seguir no Deuteronômio 28, 49. Vai falar assim: o Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão. Deus levanta inimigos contra Judá. E lá no versículo 11 da Bíblia nos mostra que Manassés agora começa a sofrer o juízo de Deus. Porque Deus falou, irmãos. O rei da Síria vai lá, prende Manassés com ganchos, amarra-o em cadeias e leva cativo para a Babilônia. Manassés agora vai descer ao fundo do poço. Tudo aquilo que ele tinha, agora ele vai perder. Ele é arrancado do trono como um bicho, com anzóis, e jogado numa prisão. Colocaram um gancho no seu nariz. Imagina, irmãos. E arrastaram ele. E foi jogado na prisão. Ele é levado para a Babilônia, o centro da feitiçaria no mundo. Mas os ídolos agora de Babilônia não ajudarão. Os ídolos que ele adora não vão livrar ele. O homem é apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Manassés está cativo, algemado, angustiado. Quem não escuta a voz de Deus, vai escutar através da vara. Mas aí, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É que eu falei, a história é de redenção. Então agora nós vamos falar da conversão de Manassés para a gente encerrar. E você sair daqui entendendo um pouco da história de Manassés. Versículo 12 vai dizer: em sua angústia ele suplicou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Depois que ele orou, Deus o ouviu e atendeu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Novamente, nós estamos falando do ponto de vista humano. Quando a gente lê essa história, a gente tem vontade de dizer: vai, irmãos, agora bem feito. Você foi ruim, cara, agora você vai pagar, meu amigo. Você matou muita gente inocente. Você matou seus filhos, você tem que pagar. Você tem que sofrer. Você tem que pagar por todas as suas atrocidades. Mas este homem ruim, perverso, ele clama a Deus e o Senhor o salva. Entenda algo: Deus mandou Manassés para a prisão para não mandá-lo para o inferno. Às vezes, como cristão, a gente sente na nossa carne quando Deus está tratando, ou até tratando com alguém. Mas isso nos ensina que do tipo, deixa Deus tratar, querido. A gente fica sofrendo, Deus tem misericórdia. Ei, deixa Deus tratar. Porque é melhor a prisão do que ir para o inferno. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir, irmãos. A gente fica clamando misericórdia, misericórdia, misericórdia. A pessoa tem que clamar misericórdia. A pessoa tem que reconhecer. A Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Pensa nisso. Deus nos ama tanto que Ele está pronto a mover céu e a terra em nosso favor, irmãos. Para que você, para que eu, para que nós não pereçamos. Manassés, em meio ao seu desespero existencial agora, ele reconhece que a salvação estava somente em Deus. Mas agora o que fazer? Se ele tinha pisado feio, ele sabe disso. Se ele tinha pisado feio, se ele tinha vacilado, se ele tinha dado de ombros para Deus, ele não se importou quando Deus falou com ele. Mas o que ele faz? O que a Bíblia diz? Ele se arrependeu. Ele reconheceu que fez tudo errado e ele começa agora a trilhar o caminho de volta para Deus. A conversão
ela começa com arrependimento, com tristeza pelo pecado. Isso é conversão. Quando eu reconheço, eu sei o meu pecado, isso me dói, com a consciência de que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim. Ele morreu, Ele pagou o preço com o sangue dEle. Quando a gente reconhece que o que a gente tem feito é mal perante os olhos do Senhor, a Bíblia diz: Manassés muito se humilha perante Deus. Ele cai em si, ele reconhece o seu erro. Ele não vai ficar agora se justificando por que ele fez. Agora ele não endurece mais o seu coração, mas ele se curva, ele se humilha, ele se arrepende. Quando Manassés volta-se para Deus, Deus volta-se para ele. A Bíblia não diz, nós não somos informados como ele escapou de Babilônia. A Bíblia não fala. Mas o importante é, Deus fez. Deus livrou ele, Deus restaurou a ele, Deus trouxe ele para casa, assim como a parábola do filho pródigo. Manassés viveu de acordo com a sua própria vontade, ele fez o que era reto aos seus próprios olhos, ele usufruiu da herança do pai, afinal, ele ganhou um reino. Mas depois que ele fez tudo o que era errado, ele se encontrou em uma terra estrangeira, em uma terra longínqua, separada do seu Pai Celestial, separado de Deus. Ele se viu no fundo do poço, assim como o filho pródigo. A força que ele acreditava que tinha, o intelecto, a capacidade, que o levariam a lugares longes, levaram simplesmente para longe do Pai. Mas ele não conseguiu aquilo que ele queria. Mas a Bíblia diz que então ele se lembra, quando ele está no fundo do poço, com os porcos, e ele se humilha, e ele foi restaurado à família real, com honras. Deus restaurou a Manassés, Deus restaurou o seu reino, Deus restaurou a sua alma. E Manassés então, amados, reconheceu que o Senhor é Deus. Deus o aceitou de volta, Deus o levantou, Deus o restituiu o seu reino. E Deus, irmãos, Ele fez a mesma promessa para nós. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Manassés, de um homem ruim, agora ele é um exemplo para nós. Quando nos encontramos no poço do pecado, inimigos de Cristo, precisamos ter um coração igual de Manassés. Ele se humilhou perante o Senhor, ele clamou pela misericórdia, ele clamou pelo perdão de Deus. Ele não apenas agradeceu ao Senhor, ele não fez como os 9 leprosos. Ele não apenas dizia: obrigado, o Senhor me livrou. Não, ele não continuou como antes, porque agora existem frutos de arrependimento. Ele mostrou o que é o verdadeiro arrependimento, que é o quê? De dentro para fora, não é de fora para dentro. Agora, quais foram os arrependimentos de Manassés? A gente leu. O que ele faz? A cidade de Jerusalém estava em ruínas. Provavelmente, quando o rei da Síria capturou ele, chegou com seus exércitos, o que ele faz? Ordena a reconstrução dos muros. Aí Manassés, ele vai fazer uma faxina na casa de Deus e na sua vida. Ele tira toda a abominação que ele mesmo pusera, que ele mesmo tinha colocado na casa do Senhor. Entenda algo nessa noite: arrependimento implica em mudança. Ele não apenas retirou o que estava errado, mas ele restaurou o altar do Senhor. Ele começou a buscar a Deus novamente, ele se voltou para Deus de todo o seu coração. Ele realmente fora convertido por Deus, e agora ele passa a se consagrar ao Senhor, ele passa a buscar ao Senhor. Agora ele volta liderando a nação para se voltar ao povo do Senhor, para o povo se voltar ao Senhor. Porque por suas atitudes, por sua liderança errada, ele levou o povo a pecar. Mas agora o povo podia ver por suas ações, por andar no caminho, não apontar o caminho, mas andar no caminho, que ele não estava apenas falando, dizendo, mas ele estava levando a sério. O Senhor espera de mim e de você um coração arrependido, que um coração arrependido faça mudanças. Miqueias capítulo 7, versículo 18, vai dizer assim: quem é comparável a ti, ó Deus?
que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irados para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Muitas vezes nos sentimos os maiores pecadores. E esse é o ponto, e eu quero terminar aqui. Manassés é o clássico exemplo do pior pecador. Eu estou te dando o exemplo de um dos piores pecadores. Quando o pecado entrou no jardim, Deus não deixou de amar, mas Ele providenciou o cordeiro para cobrir a nudez do ser humano. Assim como Deus não desistiu de Manassés, Ele também não desistiu de Pedro quando negou a Jesus. Ele também não desistiu dos discípulos que, amedrontados, fugiram, correram de medo e voltaram às suas vidas normais. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de mim, de você. Por mais que nós nos convençamos que não há mais jeito. Quando a gente olha e fala: Senhor, eu sou tão pecador. Senhor, tem tanta coisa errada na minha vida, Senhor, que eu preciso consertar. E talvez não exista jeito. Ei, Jesus está falando para você nessa noite: existe jeito. E quando eu penso que Deus não desiste de mim, irmãos, eu consigo vislumbrar um novo amanhã. Eu consigo encontrar forças para viver, para lutar, para seguir em frente e voltar a sonhar. Quando eu penso, amados, que Deus não desiste de mim, a gente passa a vislumbrar um final feliz para a nossa história. Não importa qual seja o teu pecado, Deus está te oferecendo hoje o perdão pelo arrependimento. Davi errou, adulterou, mandou matar seu soldado, mentiu para salvar sua pele, mas ele se arrependeu. E ele reconheceu que com Deus estava o perdão. Ele percebeu, irmãos, que os seus pecados não poderiam ser maiores do que a graça de Deus. Quando caímos, quando erramos, quando pecamos, a primeira coisa que acontece é o inferno inteiro se levantar para nos acusar, para nos apontar, para dizer que nós não somos dignos. Mas Deus, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Nunca se esqueça de que seus erros, irmãos, os nossos erros, os nossos enganos, não são maiores do que o perdão e do que o amor de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando o inferno se levanta contra você, para dizer que você é alguém que é renegado por Deus, Jesus, Ele se levanta para falar: ei, eu paguei o preço na cruz do Calvário pelo pecado dele. Eu derramei o meu sangue na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé. Hoje muitas pessoas, elas estão fragilizadas por um mundo doente, sabe? Cheio de sujeira. Um mundo onde o pecado domina. E muitas vezes para o cristão, quando ele erra, ele sucumbe às pressões. E muitas vezes ele não consegue levantar tão facilmente. Quero dizer para você, Deus não desistiu de Pedro. Deus não desistiu de Davi. Deus não desistiu de Jacó. Deus não desistiu dos discípulos. Deus não desistiu do povo. Quando o povo se desviou, Deus não desistiu de Manassés. Apesar de todas as abominações que ele fez. E não desistirá de você, enquanto ele não terminar a boa obra que ele começou. O que Deus começa, Ele termina. Deus quer trazer restauração para nossas vidas nessa noite. Não espere uma tragédia em sua vida para você se voltar para Deus. Deus está falando nessa noite. Deus não quer que você vá até o fundo do poço para Ele te resgatar. Mas hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Hoje é dia
de você se voltar para Deus novamente. Por isso, analise você hoje. Será que você está andando com pecado por aí? Deus está falando, confessa o teu pecado, se arrependa. Porque há tempo, ainda há tempo. Porque Deus tem uma história de redenção para a minha e para a tua vida nessa noite. Por isso, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Espírito Santo. Jesus, e assim como Manassés, que tinha tudo, mas ainda assim escolheu o caminho da maldade, escolheu o caminho sombrio. Espírito Santo, nessa noite, quantos de nós temos escolhido o pecado em nossas vidas? Talvez não possamos nos comparar a Manassés, mas, Senhor, nós temos pecado contra Ti. Nós temos errado contra Ti. Por isso, sonda os nossos corações hoje. Livra-nos, Senhor, de todo o caminho mau, Senhor, que nós temos andado. Revela para nós, traz agora, Senhor, a nossa memória, os nossos erros, as nossas falhas, e que esse seja o tempo, Senhor, de nós nos humilharmos diante de Ti, Senhor, e clamarmos pelo Teu perdão. Porque se nós confessarmos os nossos pecados diante de Ti, Tu és poderoso para nos purificar, e não existirá, e não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nessa noite, que essa história de redenção se aplique sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida desse meu irmão que está ouvindo esta mensagem neste dia, sobre a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui hoje, Senhor Jesus. Derrama a Tua graça, estende as Tuas misericórdias agora, Senhor, que hajam frutos de arrependimento sobre esta vida. Senhor, toca agora, incomoda agora, Senhor, desperta agora, para que eles saiam do jugo do pecado e venham para a liberdade, Senhor Jesus. Por isso hoje, Senhor, abençoa o meu irmão e a minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.